Bom, a nossa conversa hoje pela manhã, eu espero que seja de fato uma conversa mesmo, é sobre uma igreja que cresce. E então eu queria estabelecer os termos para a gente saber de fato do que a gente está falando. Quando eu olho para esse tema, uma igreja que cresce, eu automaticamente já me localizo de Constantino para cá. Eu estou falando de uma igreja na sua versão institucional. Uma igreja que tem código doutrinário, uma igreja que tem estrutura de governança e, portanto, tem hierarquia, tem clero. Uma igreja que tem localização geográfica, uma igreja que tem grade de atividades, uma igreja que tem agenda, nesse sentido, né? Tem grade de atividades, ela tem agenda. O que ela faz na segunda, na terça, na quarta, no domingo. Uma igreja que tem, portanto, sustentação nos seus eventos, os eventos promovidos pela estrutura institucional. Uma igreja que tem controle de gestão administrativa, financeira. Uma igreja que arrecada. Então eu não estou falando da igreja de Jesus. Não estou falando do corpo de Cristo. Eu estou falando de uma instituição religiosa que pretende ser uma expressão do corpo de Cristo. Todos esses nomes que nós usamos agora para identificar as nossas igrejas, elas são relativas, ou esses nomes são relativos a instituições religiosas que pretendem dar expressão histórica ao que nós chamamos de corpo místico do nosso Senhor Jesus Cristo, corpo de Cristo. Uma coisa é 1 aos Coríntios 12, o corpo de Cristo que tem muitos membros, mas é um só corpo. O corpo de Cristo em que todos os membros dependem-se mutuamente e devem viver em unidade, mas é um só corpo. É uma coisa é 1 Coríntios 12, a outra coisa é a igreja que está em Jerusalém, a igreja que está em Colossos, a igreja que está em Filipos. E essa igreja que está em Jerusalém, está em Colossos, está em Filipos, essa é uma igreja que já ganha contorno histórico, já ganha contorno sociológico, já ganha uma identificação. E essa identificação dessa igreja tem basicamente 3 fundamentos: doutrinas e dogmas, ritos e rituais, e terceiro, código moral, tabus, o que pode e o que não pode fazer. Quando você estabelece esse triângulo, estabelece um governo sobre esse triângulo e localiza historicamente esse triângulo, você já está falando de uma outra coisa que não é mais o corpo de Cristo. É uma expressão histórica do corpo de Cristo que não vai equivaler em termos absolutos ao corpo de Cristo. A partir desse momento você já não sabe mais o que é corpo de Cristo e o que não é corpo de Cristo. Então eu estou partindo desse paradigma. Com Constantino, isso se torna absoluto. Nós temos a ideia de que a igreja que está em Colossos, que está em Filipos, que está em Corinto, que ali está o corpo de Cristo mesmo. Nós temos uma idealização da chamada igreja primitiva, a igreja das páginas do Novo Testamento. Nós temos uma idealização de que as comunidades cristãs, elas
conseguem expressar à perfeição o que nós chamamos de corpo de Cristo. Mas, na minha opinião, não é possível fazer essa equiparação e essa equivalência. O corpo de Cristo, ele transita entre todas as nossas comunidades, mas nenhuma das nossas comunidades é o corpo de Cristo. Então eu estou fazendo uma absoluta distinção entre o corpo místico de Cristo e as comunidades históricas que expressam o corpo místico de Cristo. Haverá sempre um gap entre as comunidades históricas e o corpo de Cristo. Esse gap, essa distância entre o corpo de Cristo e as suas comunidades históricas, ele é muito nítido do Novo Testamento, porque a palavra eclesia, no Novo Testamento, ela é citada, a palavra é citada 114 vezes. Dessas 114 vezes, apenas 5 vezes fazem referência ao corpo de Cristo. Quando Jesus diz, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, ele não está falando de uma comunidade local, ele está falando da sua igreja. 9 vezes a palavra eclesia aparece em Efésios. E se você traduzir a palavra igreja em Efésios como corpo místico de Cristo ou comunidade local, você consegue transitar bem, qualquer que seja a sua opção. Mas geralmente a palavra eclesia em Efésios diz respeito ao corpo místico de Cristo. É pela igreja que a multiforme graça e sabedoria de Deus se manifesta aos principados e potestades. Isso dá a entender que não estamos falando de uma comunidade local, estamos falando do corpo místico de Cristo. Mas nada mais, nada menos que 95 vezes. Tem momentos em que a palavra eclésia aparece sem conotação religiosa. Uma assembleia, um ajuntamento. E nada menos do que 95 vezes a palavra eclesia no Novo Testamento diz respeito a uma comunidade local. Okay? Então o Novo Testamento trata a eclesia como comunidade local quase que exclusivamente. Então eu estou falando dessa manifestação histórica, sociológica, localizada do corpo místico de Cristo, mas estou falando dessa comunidade histórica localizada, especialmente a partir da conversão de Constantino, quando o cristianismo começa a se desenvolver como expressão religiosa oficial do Império Romano e, na minha opinião, se degenera em termos quase absolutos e não se recupera disso. Eu acho que não se recuperou mais disso. O que nós vivemos hoje é uma expressão constantiniana do que nós chamamos de igreja. A reforma protestante traz faz um corte significativo, e um corte significativo principalmente doutrinário teológico. Mas nós continuamos com a nossa estrutura eclesiástica, fracionada entre clero e laicato. Nós continuamos com a nossa estrutura litúrgica de missa. Nós continuamos com uma instituição hierarquizada, com rituais aculturados. Nós vamos desenvolvendo os nossos tabus morais e principalmente nós tomamos a posse humana da gestão daquilo que não é passível de ser gerido.
O corpo místico de Cristo não pode ser gerido por nós, administrado por nós, não pode ser potencializado por nós. É uma contradição de termos. Gestão eclesiástica é uma contradição de termos. Logo, só deixa de ser uma contradição de termos se por eclesiástico nós estamos chamando uma organização humana, suscetível a métodos, a métricas, a planos estratégicos, as categorias de marketing e tudo mais. Então é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de uma instituição, de uma organização que pode ser muito semelhante a um clube de futebol, a uma corporação, a uma agremiação. Nós estamos falando, a Igreja Batista de Água Branca, ela é uma instituição que nós queremos acreditar que é a instituição de Jesus Cristo. Mas ela pode ser a instituição do apóstolo, ela pode ser a instituição do bispo, do pastor, das 3 famílias fundadoras, o feudo de 2 ou 3 famílias. Ela pode ser um corpo denominacionalista, uma potestade, uma entidade espiritual denominacional, regida por estrutura de governo regional, nacional, etc. Então, nessa minha fala inicial, eu gostaria de ter expressado o meu absoluto desconforto de falar de igreja hoje, especialmente no Brasil, e num Brasil que vivencia sua institucionalidade religiosa evangélica como subproduto de uma cultura norte-americana. No segundo momento, eu quero olhar a igreja a partir da Reforma Protestante. Lutero. O que acontecia até a Reforma é que essa instituição chamada igreja tem o seu momento extraordinário chamado missa. Essa igreja, ela é templocêntrica, hierárquica, clerical, e ela tem uma atividade fundamental, que é a missa. E essa missa é a reprodução, desde Gregório o Grande, do sacrifício de Jesus. A gente se reúne para a Eucaristia. O centro da missa é a Eucaristia. A Reforma Protestante diz que não, que o centro do ajuntamento cristão não é a Eucaristia, é a pregação da palavra. Se na Igreja Católica o altar da Eucaristia ocupa o centro do templo, num templo protestante o que ocupa o centro é o púlpito. A pregação da palavra é fundamental. Isso para todos os reformadores. Lutero, Zwinglio, Calvino. Com o calvinismo, essa mudança da celebração eucarística para a proclamação da palavra ganha uma outra conotação, que é a conotação individualista. É a proclamação da palavra ao indivíduo, ao eleito. Os nossos irmãos metodistas trazem uma outra contribuição. Eles dizem que o importante é falar ao indivíduo para que ele se renda a Cristo. E isso que era uma missa ao redor do Cristo morto, e que se celebrava o sacrifício do Cristo, passa a ser um encontro antropocêntrico, em que um pregador vai anunciar o Evangelho ao indivíduo, especialmente tendo como finalidade a conversão desse indivíduo a Deus.
essa mudança gera uma necessidade de adaptação do encontro, que deixa de ser alguma coisa da relação vertical entre Deus e o homem, entre a criatura que adora ao seu Criador, e passa a ser uma relação horizontal de um eleito que está pregando o Evangelho para encontrar os outros eleitos. Como essa categoria de quem é o eleito que está na minha frente, ela não é passível de controle da minha parte, porque eu não sei quem é eleito e quem não é, eu tenho que pregar o Evangelho a todos. E quando eu tenho que pregar o Evangelho a todos, eu tenho que fazê-lo de maneira atraente, de maneira sedutora. E não apenas agora eu sou um pregador, mas eu sou um vendedor. E eu tenho que criar o ambiente da minha venda. Eu tenho que criar o contexto da minha venda. Eu tenho que tornar o meu espaço físico adequado para vender o que eu quero vender. Eu quero vender o Evangelho e conquistar adeptos para a minha instituição, fazer a minha igreja crescer. Eu tenho que mudar a música. Eu não tenho mais uma música, ou eu não tenho mais uma expressão litúrgica em que eu estou ocupado em oferecer a Deus a adoração, seja o que for. Agora eu estou ocupado, se você está gostando desse momento aqui que nós estamos vivendo, e se você está entendendo o que eu estou te falando, e se eu estou conseguindo convencer você a se tornar igual a mim e fazer parte da minha igreja, da minha instituição, e desenvolver a sua religiosidade igual eu desenvolvo a minha. E como é que eu vou saber se você desenvolve a sua religiosidade igual eu desenvolvo a minha? Eu digo para você, você tem que acreditar nisso aqui, que é a nossa declaração de fé, a nossa confissão doutrinária. Você tem que frequentar essa grade de eventos e participar dessa grade de atividades. E você tem que se comportar moralmente do mesmo jeito que eu me comporto. E aí eu começo a controlar se você é um praticante ou se você é um nominal. Se você diz que é da minha igreja, mas você não acredita o que eu acredito, não se comporta como eu me comporto e nem frequenta as atividades que eu promovo, você é um nominal. Mas se você está engajado, então você é um praticante, é um bom cara da minha comunidade. Essa lógica que eu, de maneira simplória, apresentei desde o Novo Testamento até agora, é que vai encontrar em 1970, no Seminário Teológico de Fuller, em Pasadena, na Califórnia, o seu ápice, com um irmão chamado Donald McGavran, com o seu Instituto de Crescimento de Igreja. McGavran foi o primeiro cara que começou a pesquisar por que essa igreja cresce e essa igreja não cresce. O que essa igreja faz que essa não faz. E como é que eu posso potencializar o crescimento da minha igreja. Nessa escola de Fuller, o McGavran tem um camarada muito próximo dele, que é o Peter Wagner. Pedro Wagner. O Peter Wagner é que vai trazer essa escola de crescimento da igreja para o Brasil, e essa ideia de crescimento de igreja como a igreja uma instituição passível de gestão. Você está entendendo o que eu estou falando? É do mesmo jeito que como é que eu vendo mais carros na minha concessionária, como é que eu vendo mais o Evangelho para a minha sociedade. Como é que essa igreja pode ser eficiente? Bom, é melhor você estar num local que seja uma avenida do que numa rua periférica. É melhor você ter um templo com a seguinte composição. É melhor você ter um culto que não pode durar muito porque o cidadão contemporâneo não aguenta muito tempo. É melhor você ter uma linguagem X, Y. Se você puder usar recurso audiovisual, melhor. É melhor você articular a música dessa maneira ou de outra. Ou
é melhor você identificar que público realmente você quer alcançar, segmentar a sua propaganda, segmentar a sua linguagem, segmentar a divulgação da sua comunidade. Ora, se você vende uma Mercedes, você não vai fazer anúncio do seu carro e da sua concessionária num jornal popular de bairro. Se você vende uma Mercedes, você vai divulgar o seu carro numa revista Exame, você não vai divulgar o seu carro num jornaleco de bairro. Da mesma forma, se você quer alcançar surfista, você vai divulgar a sua igreja numa revista que o surfista lê. Se você quer alcançar a classe média, se você quer alcançar o pobre, se você... E aí ele teve uma grande sacada que ficou classificada ou identificada como evangelização de grupos homogêneos. Que quanto melhor ou quanto mais você conseguir identificar as singularidades e particularidades de cada agrupamento social, você vai falar melhor com esse pessoal. É melhor você ter uma igreja onde todo mundo é rico, uma igreja onde todo mundo é pobre, onde todo mundo é surfista, uma igreja onde todo mundo é sertanejo, uma igreja onde só tem negros, uma igreja onde todo mundo é intelectual da USP, porque você vai evangelizando grupos homogêneos. É mais fácil de você se comunicar. Você cria um ambiente que agrada aquele grupo, mas não agrada aquele. Então você vai identificando, segmentando e vai trabalhando o conceito de unidades homogêneas. Evangelização de grupos homogêneos. Esse é o princípio da escola de crescimento da igreja do Magrava. É esse princípio que vai subsidiar uma onda que começa a ser desenvolvida do tipo, qual é a sua filosofia e a sua visão de ministério. Então você vai ter que escrever a sua visão de ministério. Em 1983, foi o primeiro texto que caiu na minha mão, exatamente do Peter Wagner, em que o capítulo do livro dele era Escreva a sua filosofia de ministério. E nesse capítulo ele dava exemplo de 5 igrejas em Los Angeles, ali na Califórnia. Uma igreja de negros, somente negros. E essa igreja tinha uma funerária. O carro-chefe dessa igreja era uma funerária. Todos os negros que morriam ali naquela região, eles eram cuidados para o sepultamento. Você sabe que o sepultamento nos Estados Unidos é bem diferente do nosso. Eles têm um embalsamamento praticamente de cada pessoa que faleceu. Então, é caro, é um processo diferente daqui. Então, eles criaram uma funerária para atender a população negra pobre do entorno. E, através dessa funerária, eles evangelizaram. Enfim, a igreja cresceu demais. Uma estratégia de crescimento fabulosa. Ele citou, por exemplo, a igreja do John MacArthur Jr. Era uma igreja em que os bancos eram iguais bancos de universidades. Você sentava aqui, a carteira da frente, ou o banco da frente, no encosto, tinha uma mesinha. Você puxava a mesinha, colocava a sua Bíblia, o seu caderno, o seu Novo Testamento em grego, e você anotava o sermão, estudava, virava aqui, virava ali. Tinha uma música, uma coleta de dinheiro e 1h e tanto de aula expositiva bíblica. Não é todo mundo que gosta de aula. Aí você vai para uma igreja como a Vineyard, que se reúne num estádio ou num ginásio de um college e que tem 1 hora de louvor e 10 minutos de sermão. Você vai na igreja de John MacArthur Jr., tem 10 minutos de louvor e 1h30 de sermão. Aí você vai na igreja dos negros, tem louvor daquele que os negros sabem fazer, que ninguém mais sabe fazer igual, e tem velório. E assim ele foi falando de vários modelos de igrejas. Uma atende mais essa população as igrejas étnicas, por exemplo, são exemplos clássicos de evangelização de grupos homogêneos. A igreja presbiteriana coreana, a igreja batista húngara, e assim por diante.
Esse é um movimento da Escola de Crescimento de Igreja. Quando chega ali em 1974, em Lausanne, aparece um sujeito chamado René Padilha e vai ao púlpito do Congresso de Lausanne, organizado o congresso pela Fundação Associação Billy Graham, bancado com dinheiro norte-americano, e o René Padilha diz o seguinte: o conceito de crescimento de igreja é mundano, o conceito de evangelização de grupos homogêneos é semi-diabólico, para não dizer totalmente diabólico, e mundano. Os Estados Unidos da América do Norte não representam o Evangelho de Jesus Cristo, o American Way of Life não representa o que é o Evangelho de Jesus Cristo. E vocês estão confundindo conversão com mudança de religião. Em outras palavras, esse congresso aqui tem nada a ver. O melhor que a gente faria é levantar e ir embora daqui. É claro que a elegância, a educação e a fineza do René Padilha não permitiu que ele falasse nas palavras que eu falei, mas, na verdade, foi isso que ele falou. E o principal conceito e a principal crítica que o René Padilha fez ao movimento de crescimento de igreja, e especialmente à evangelização de grupos homogêneos, é que isso é uma convocação a uma pessoa a se tornar cristã sem cruzar as fronteiras que a conversão ao Evangelho e à pessoa de Jesus Cristo exige que sejam cruzadas. As fronteiras culturais, as fronteiras étnicas, as fronteiras sociais, as fronteiras de gênero. No corpo de Cristo não há macho nem fêmea, não há escravo nem livre, não há judeu nem grego. Gálatas 3:28. Quando você tem grupos homogêneos, igreja só de alemão, igreja só de americano, igreja só de americano surfista, de brasileiro boleiro, você tem grupos que não romperam a principal barreira que a conversão exige romper. É o conforto do ego. É o estar entre iguais, que não exige sacrifício, renúncia, passos para trás. Não exige solidariedade, não exige generosidade, não exige partilha. Porque numa igreja em que nós todos somos iguais, nós somos um clube social. E é muito bom você estar num clube social. Mas a igreja é justamente a quebra, né? A expressão do corpo de Cristo é justamente a quebra de todas as barreiras que nos separam. E evangelização de grupos homogêneos é o oposto do que é a proposta da comunidade do Cristo, que é gente de toda raça, tribo, língua e nação. É o oposto do Pentecostes, em que todas as etnias estão manifestas, mas todos entendem o Evangelho na sua língua, mas formam um só corpo. É a unidade da diversidade. A evangelização de grupos homogêneos e essa pegada de crescimento de igreja na perspectiva de grupos segmentados é a babelização da igreja. É o oposto do Pentecostes. E é isso que em 1974 o René Padilha, Samuel Escobar e Orlando Costas especialmente falam no Congresso de Lausanne. A partir desse momento, desculpa a expressão, fica meio claro que esse modelo que vem de lá não serve para nós que estamos aqui na América Latina. E começa-se então a se perguntar qual é o modelo que serve para nós.
Nesse momento, o que está em ebuliência na América Latina é a teologia da libertação. E a teologia da libertação, num contexto de governos militares e ditaduras militares, em que o espaço do catolicismo romano é um bom abrigo para quem tem uma ideologia libertária, que hoje nós chamamos de esquerdopata, socialista, comunista. É interessante como você se sentir bem no Jardim Europa, ou você se sentir bem entre os ricos e não questionar nada dessa riqueza, tudo bem, é legal. Mas você falar que essa riqueza ela é nojenta, nociva, e que ela não pode conviver de maneira indiferente com o esgoto a céu aberto da periferia, você é esquerdopata, comunista e marxista. Eu não entendo que, assim, é muito difícil para mim hoje estar vivendo essa realidade. E o que nós não podemos esquecer é que a igreja na América Latina é uma igreja que convive com esgoto a céu aberto. E essa igreja que luta por uma questão sociológica, política, ideológica, ela encontra espaço, essa igreja não, esse contingente de pessoas com conotação política, sociológica, ideológica, esse contingente ele não encontra espaço para a sua militância, porque os governos são militares, são ditaduras. Aonde que esse pessoal encontra espaço? Dentro da Igreja Católica Apostólica Romana. Especialmente depois do Concílio Vaticano II, 1962 a 65. E surgem as chamadas comunidades eclesiais de base. Alguém já leu alguma coisa sobre comunidade eclesial de base? Beleza. Surgem as comunidades eclesiais de base, que acabam dando abrigo para uma militância política escondida dentro da igreja e sob o manto da teologia da libertação. Mas existe um contingente de pessoas que está fora do catolicismo romano, mas que tem a mesma índole solidária e que quer responder a essa realidade da América Latina. E quando olha para uma teologia que é feita em Dallas, Atlanta, Los Angeles, diz assim, não dá para pegar o que é feito lá e trazer para cá. E veja que interessante, eu falo isso com muita tranquilidade, porque eu fui vítima desse processo. Eu fui conhecer e fiquei encantado quando conheci, eu fui conhecer a Willow Creek em Chicago, do pastor Bill Hybels. Eu fui conhecer a Saddleback do pastor Rick Warren. Eu fui conhecer a Vineyard do John Wimber. E é claro, você vai para os Estados Unidos e você fica encantado com aquela igreja. Mas daí é você querer colocar uma Saddleback em São Paulo, uma Willow Creek em São Paulo. E principalmente quando você faz a crítica teológica disso daí. Porque a lógica dessas igrejas norte-americanas continua sendo o crescimento de igreja. Não é uma igreja para o mundo. É uma igreja para si, focada na conversão de indivíduos e em ganhar almas para Jesus. No meio desse conflito todo, há necessidade de se construir uma proposta de vivência comunitária para a América Latina e de dar resposta consistente de por que nós não adotamos aqui o modelo de crescimento de igreja daqueles caras. Pausa, parêntese.
O mesmo vale para esse movimento de igreja em célula no Brasil. Por quê? Porque tem uma história que precisa ser lida. Em 1970, Donald McGavran, Fuller, Los Angeles, Instituto de Crescimento de Igreja. Qual é o maior case de crescimento de igreja do Instituto do Donald McGavran? Coreia, Paul Young-Cho, igrejas nos lares, grupos familiares. Qual é o maior equivalente do que acontece na Coreia, na América do Sul? César Castellanos, Colômbia, G12, que é o que vem para o Brasil. Mas é a mesma lógica. Qual é a melhor estratégia de fazer a igreja crescer? De conquistar indivíduos. E conquistar indivíduos que se tornem quadros para essa instituição aqui que está crescendo. Eu estou sempre procurando a melhor estratégia. Eventos, grupos familiares, evangelização de grupos segmentados. Como é que eu faço a minha igreja crescer? Essa é a pergunta de sempre. Fecha parênteses. Com a necessidade de nós darmos uma resposta teológica, comunitária, de por que rejeitamos esse modelo, por que a IBAB não está no G12, por que a IBAB não quer ser uma Willow Creek de Chicago, ou por que a sua igreja não quer ser, se é que não quer ser. Nós encontramos um referencial teórico que é imprescindível para qualquer líder cristão ou pastor de igreja hoje no Brasil e na América Latina, que é o nosso irmão Orlando Costas, que fala de crescimento de igreja numa matriz de 4 dimensões e 3 qualidades. A proposta do Orlando Costas para crescimento de igreja tem essa matriz de 4 dimensões e 3 qualidades. Ele diz, você tem que avaliar o crescimento da sua igreja em 4 dimensões. Primeiro, numérico. É óbvio. A igreja está crescendo, está tendo mais gente. Você pega uma igreja que tem 300 pessoas, dali a 3 anos ela tem 20 no culto. Nós estamos falando de igreja que cresce. Estamos falando de igreja que tem gente dentro. Então é numérico. Segundo, orgânico. O crescimento orgânico da igreja tem a ver com as relações internas dessa igreja. Tem a ver com a qualidade da governança dessa igreja, a transparência dessa governança. Tem a ver com as redes de relacionamentos que são criados dentro dessa igreja, que fazem com que ela seja não apenas um auditório que reúne tantas mil pessoas, mas ela seja de fato uma comunidade, onde as pessoas são de verdade pastoreadas, cuidadas, atendidas em suas necessidades. Você pode ter um auditório de 1000 pessoas e você tem que perguntar quantos deles estão doentes, desempregados, quantos são analfabetos, quantos estão com aluguel atrasado e o que é que nós estamos fazendo por esses nossos irmãos. Quantos desses estão atravessando uma crise de depressão, uma crise conjugal, uma dificuldade qualquer na vida e como é que essa gente está sendo cuidada, pastoreada? E quem está cuidando desse pessoal? Então é o crescimento orgânico. Como que é feita a gestão dessa igreja? Ela é uma gestão hierárquica, totalitária, ou ela é participativa, ou ela é em rede, ela tem um governo centralizado ou tem um governo descentralizado, ela tem a dinâmica dos dons espirituais e reconhece as suas vocações internas, ou ela não tem nada disso. Isso é o crescimento orgânico da igreja. Terceiro, o crescimento
conceitual. O que esse pessoal sabe da fé? A que evangelho eles estão se convertendo? A que convocação de Jesus eles estão dizendo sim? A que Deus eles estão se convertendo? A que Jesus eles estão se convertendo? Que expectativas de vida essa gente tem quando entra aqui e diz que quer fazer parte do nosso grupo aqui? Eles estão entendendo que ser da nossa igreja é o quê? O que eles entendem disso? É o crescimento conceitual. E por último, é o crescimento diaconal, que é o quanto a igreja está voltada para a sua missão de servir, onde está plantada. E quando ele fala de crescimento diaconal, ele está falando exatamente o oposto do que as escolas de crescimento da igreja propõem, pelo menos na minha ótica e avaliação. A ideia de pensar o que eu posso fazer para a minha igreja crescer é como torno a minha instituição mais atraente, relevante para aqueles que não a conhecem a ponto de que eles queiram vir para cá e para aqueles que já estão aqui para que eles não saiam para a igreja do vizinho ou não abandonem o evangelho. Eu estou preocupado em trazer gente para cá, ganhar almas e manter as almas aqui. E quanto melhor eu for nesse negócio, eu vou conseguir fazer com que esses caras que estão aqui trabalhem para que isso aqui cresça. Ok? O crescimento diaconal a pergunta não é o que eu faço para a minha igreja crescer. O crescimento diaconal é como eu mobilizo a minha igreja para servir. Como eu pego essa gente que está aqui e coloco para o lado de fora. Como eu pego essa gente que está aqui, confortável no meu auditório, e promovo o engajamento dessa gente na missão. Servir não é engajamento em projeto de evangelização que vai resultar em mais gente na minha igreja. Está entendendo a diferença? É gente para servir. Por isso é que ele diz que essas 4 dimensões de crescimento precisam ser constantemente verificadas à luz dessas 3 qualidades: fidelidade, espiritualidade e encarnação. Evidentemente que você já deduziu que ele está partindo de uma compreensão trinitária. Fidelidade a Deus, espiritualidade como rendição ao Espírito Santo, fidelidade a Deus o Pai, rendição ao Espírito Santo e identificação com Deus o Filho na encarnação. Isto é, a missão é uma expressão da missio Dei. Quem tem uma missão? É a igreja ou é Deus? A compreensão que se tem na teologia latino-americana é que quem tem uma missão é Deus. Deus está em missão redentora. A igreja, ela faz parte do projeto redentor de Deus, mas ela não é a totalidade do projeto redentor de Deus. Deus está em missão e está agindo na história. O quanto a igreja está identificada com o que Deus está fazendo na história? Eu não preciso nem saber o que Deus está fazendo na história. Eu estou nem aí para a história. Eu quero que a minha igreja cresça. O que está acontecendo no mundo? Onde o Espírito de Deus está soprando? Não sei, não quero saber. Eu só estou preocupado com chá de mulheres sábado à tarde.
Eu estou preocupado com a clínica de células da próxima semana. É com o retiro de casais do mês que vem. Porque eu estou preocupado com esse negócio aqui cresça. Eu não quero saber de refugiado. Eu não quero saber de taxa de desemprego. Eu não quero saber de quem está analfabeto na minha rua. Eu não quero saber disso. Não tenho nada que ver com esgoto a céu aberto, como eu estou dizendo. Eu tenho que ver como é que eu faço essas pessoas virem para a minha igreja. Então, quando o Orlando Costas diz, olha, tem que ter fidelidade à Missio Dei, tem que entrar no projeto de Deus na história e perceber onde Deus está agindo na história e se colocar debaixo da ação de Deus. Não é você andar pelo deserto e pedir para Deus colocar uma nuvem em cima de você. É você perceber por onde a nuvem está indo para você ficar debaixo. O que Deus está fazendo? E onde eu entro no que Deus está fazendo? Quais são os movimentos de Deus na história? E por incrível que pareça, Deus que me perdoe, tenha misericórdia de mim. No nosso país, um dos últimos lugares para onde você deve olhar para querer saber o que Deus está fazendo no Brasil é a igreja evangélica. Porque a igreja evangélica não está nem aí para Deus. A igreja evangélica está voltada para si, para tornar-se uma força política no Brasil. Eu não sei para quê, mas é isso que a igreja evangélica quer. Para tornar-se uma força política no Brasil, a igreja evangélica precisa crescer. E para crescer, ela precisa desenvolver métodos e estratégias de crescimento. Ontem, eu, mais uma vez, estava refletindo sobre a estratégia absolutamente eficaz de crescimento da Igreja Universal do Reino de Deus. 24 horas no ar, no rádio e na TV. Templos em todas as grandes avenidas das cidades do país. Templos abertos 24 horas por dia, com 10 cultos acontecendo. Toda hora que você for num templo da Universal, se não está tendo um culto, vai começar daqui a pouco. E tem obreiro para te atender. Você ouviu no rádio, viu na TV, você passa em frente todo dia, indo para o trabalho ou voltando, e pode entrar que está aberto, e pode entrar que tem alguém lá. E aí, eu ontem fiquei estarrecido com uma informação. Eu atendi uma jovem senhora que disse que o marido era pastor da Universal do Reino de Deus. E com 22 anos ele foi encorajado pelo pastor mor dele, lá o chefe, a fazer vasectomia, para que eles não tivessem filhos e pudessem se dedicar integralmente à obra do Senhor. Leia-se, e dedicar-se integralmente à Universal do Reino de Deus. Então você vê aonde chega a perversidade e a crueldade de um movimento religioso que não tem nada a ver com Deus. É um projeto humano. Eu não sei o que quer dizer isso. Não estou dizendo que não há frutos legítimos do sopro do Espírito Santo de Deus dentro da Universal do Reino de Deus. Eu estou dizendo que como modelo não tem nada a ver com a gente. Ele fala da fidelidade à Missio Dei, ele fala da espiritualidade. O quanto desse crescimento ele é motivado pelo Espírito Santo, guiado pelo Espírito Santo, empoderado pelo Espírito Santo, e na diversidade dos dons concedidos pelo Espírito Santo, e com resultados que somente o Espírito Santo pode explicar. E aí essa pergunta tem a ver com as nossas motivações. Por que nós queremos fazer a igreja crescer? Na minha opinião, não deveria ser nossa preocupação se a igreja está crescendo ou não. A nossa preocupação deveria ser: nós estamos fiéis
ao que Deus quer que a gente faça, aqui nesse lugar onde a gente está. Nós estamos submissos ao Espírito Santo, reconhecendo a ação e o sopro e a diversidade de dons e vocações que Ele está trazendo para nós. Um exemplo simples. 2 domingos atrás, vem um irmão aqui da nossa comunidade e diz assim: Ed, o que nós vamos fazer pelos refugiados? Eu falei, não sei, não quero saber, só não tenho raiva de quem sabe. Mas eu não sei, não quero saber, isso não é problema meu, não me mobiliza, isso não chegou no meu coração. Agora, nós temos que fazer alguma coisa e Deus certamente vai ter gente aqui dentro que vai querer fazer. Eu não estou preocupado com refugiado. Mas eu não sou a IBAB, não sou dono da IBAB e não sou o gargalo da IBAB. Então procura aí quem que está preocupado com refugiado e resolve aí a parada. Se mexeram, tem uma campanha tratando de tentar envolver a IBAB com refugiado. Não tem nada a ver comigo. Não foi iniciativa minha. Não passou por mim. Nem para começar, nem para continuar, nem para atrapalhar, nem para prejudicar, nem para potencializar. O Espírito Santo falou com você, meu irmão? Se mexe. Procura aí se ele falou com mais alguém. Se articula. É assim que funciona. Fidelidade a Missio Dei. Submissão e rendição ao Espírito Santo é espiritualidade. E o modus operandi de Jesus. O modus operandi de Jesus é encarnação e serviço. Esse crescimento, ele acontece do jeito de Jesus. Como é que ele acontece? Ele é um sofrimento, ele é um crescimento identificado com o sofrimento de Jesus. Quando você vai às pessoas, você vai em solidariedade ao sofrimento delas, movido por compaixão, ou porque você vai motivado para implementar a sua visão? Ou você vai motivado para reproduzir um modelo de crescimento recebido de algum lugar? Você realmente tem as suas entranhas remexidas pelas pessoas que sofrem no contexto da sua comunidade e à volta da sua comunidade? A sua comunidade é assim? Se ela é assim, ela é uma comunidade em que o princípio da encarnação está funcionando como um critério de qualidade do crescimento. Porque são 4 dimensões e 3 qualidades. Lembra disso? 4 dimensões: numérico, orgânico, conceitual e diaconal. 3 qualidades: fidelidade, espiritualidade e encarnação. Fidelidade a Deus o Pai em sua missão, sujeição ao Espírito Santo em sua dinâmica e encarnação do modus operandi de Jesus. Esvaziamento e serviço. É um modelo completamente diferente. E é um modelo que fala de crescimento da igreja sem falar de crescimento da igreja. Nesse sentido, a igreja que está muito mais preocupada em ser igreja do que em crescer. Porque o crescimento da igreja mesmo, quando ela se abstrai do fato de que ela é uma instituição religiosa e ela começa a tentar funcionar como um corpo místico de Cristo, aí o futuro dela não depende mais dela. O futuro dela depende do sopro de Deus, da bênção de Deus, da graça de Deus, da misericórdia de Deus.
Quando você encontrar uma igreja que cresce, perguntar para o seu pastor por que sua igreja cresceu e ele souber explicar, pode jogar fora a explicação porque ele está furado. Se você encontrar uma igreja que cresce e perguntar para o pastor por que sua igreja cresce, fala assim, cara, eu não sei, é a graça de Deus sobre nós. A gente só tenta ser autêntico à nossa consciência e fiel a Deus, e está acontecendo isso aí. Inclusive, eu estou bastante preocupado com esse crescimento nosso aqui, que eu não estou gostando dele. Porque quando eu avalio esse crescimento na dimensão orgânica, conceitual e diaconal, além do crescimento numérico, eu tenho mais preocupação do que vaidade para celebrar. Então, eu estou bastante preocupado. E quando eu avalio o meu crescimento orgânico, conceitual e diaconal, e submeto ele ao critério da fidelidade à missio Dei, da espiritualidade, da dinâmica do Espírito, e do modus operandi da encarnação, eu me preocupo mais ainda. Então, meu amigo, a minha igreja está crescendo, mas eu estou desesperado, porque eu não sei o que Deus vai cobrar de mim. E, finalmente, a última consideração que eu faria sobre esse conceito de crescimento de igreja é a diferença entre produzir e frutificar. Nós podemos gerir, potencializar, intensificar, acelerar produção. Mas nós não podemos gerir, potencializar, intensificar e acelerar fruto. Só se for coisa de laboratório, não vai prestar. A manga tem o seu tempo, tem a sua estação. A mangueira tem o seu solo próprio. O que a gente pode fazer é tentar cuidar o melhor que a gente puder da lavoura. Mas não dá para artificializar a produção. Artificializar frutificação. A gente artificializa a produção. Coloca a igreja para trabalhar 24/24, inventa eventos todos os dias da semana, escolhe grupos segmentados, cria eventos potenciais para cada grupo segmentado, transforma o rebanho de Jesus em escravo da nossa visão, gente para trabalhar de graça para o nosso ministério, para a nossa igreja crescer, e a gente finalmente poder ser preletor de um congresso internacional e viajar com os caras pagando a nossa viagem, a nossa passagem. E a hospedagem no Hotel 5 Estrelas que a gente vai ficar. Que Deus abençoe a todos. Amém. Muito obrigado.